Nós continuamos falando sobre benefícios pagos pelo INSS. A diferença é que na reportagem que você vê agora, a luta contra o Instituto não foi travada por um segurado, mas pelos dependentes. Foi preciso uma ordem da Justiça para que o viúvo e os filhos de uma mulher que morreu há 15 anos tivessem reconhecido o direito à pensão por morte. Se alguma vez já ouviu falar no chamado período de graça? Não. Você tem ideia do que possa ser? Nenhuma. Não vi nada sobre isso aí, não. Não, talvez ele não pague e depois obtenha um benefício. A reação dos trabalhadores não deixa dúvidas. A maioria desconhece esse direito previsto na legislação previdenciária no Brasil. O chamado período de graça é o prazo em que a pessoa mantém a condição de segurada mesmo depois de deixar de contribuir para o INSS, normalmente em decorrência de uma demissão. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, essa condição pode durar até 36 meses após o encerramento das contribuições. Penso que todo mundo tem que ter, né? Eu já sou aposentada, trabalhei 30 anos para isso, mas a gente sabe que tem muita gente que não é segurado e sofre por isso. Seu Jairo, por pouco não perdeu o que a lei lhe assegura. A mulher dele morreu em maio de 1999, quando estava desempregada, mas ainda na condição de segurada do INSS. A rescisão do último contrato de trabalho dela havia sido em um período inferior ao previsto em lei. Fui até o INSS, né, expliquei minha situação, levei documentos, né, e eles me falaram que eu não teria esse direito, né, que eu estava buscando. Eles alegaram que, como ela não trabalhava 1 ano e meio antes, eu não teria esse direito, né. Quando o viúvo já havia desistido da pensão, o alerta de uma outra advogada devolveu as esperanças da família. Foi o primeiro passo para que o homem pedisse na Justiça Federal o direito de receber pensão por morte. A situação ainda envolvia direito de menores, 2 filhos menores de idade, para quem não corre prescrição, então eles têm direito, uma vez reconhecida a pensão, desde a data do óbito. Então, embora ele tivesse ficado um tempo inerte, né, em virtude de informações equivocadas, né, ele ficou sem procurar a justiça, mas a gente conseguiu, então, recuperar pelo menos uma parte desses atrasados, que é o correspondente à cota que os filhos receberiam de pensão. A mulher de seu Jairo morreu um dia após dar à luz a uma menina. Com 2 filhos pequenos, o vigilante conta que teve que pedir ajuda a familiares. Eu tinha ajuda da minha mãe, né? Minha mãe me ajudou bastante, assim, em termos de eu ter que deixar para trabalhar os filhos, né? Minha mãe me ajudava, porque não tinha condições de pagar uma empregada para cuidar, né? Ou alguém para cuidar, né? O caso foi analisado no Juizado Especial Federal aqui em Porto Alegre. No primeiro julgamento, o juiz determinou que o viúvo e os 2 filhos recebessem a pensão. Mas o INSS acionou a turma recursal do Rio Grande do Sul. Dessa vez, o entendimento foi que não ficou provado que a mulher mantinha a condição de segurada na data do óbito. Aí, quem recorreu foi seu Jairo. Resultado, o processo foi parar na Turma Nacional de Uniformização em Brasília. A TNU, ela revogou a decisão que revogou a sentença, digamos assim. A turma recursal havia revogado a decisão, reformou, como a gente diz, e a turma nacional reexaminou a matéria e disse não, a posição original, aquela posição lá do juiz de primeiro grau, do juízo de primeiro grau, é, no caso concreto, mais certa. Aí entra, em princípio, a questão do promísero, da dignidade da pessoa humana. No caso concreto, existiam 2 crianças que precisavam, né? O pai, a mãe sempre trabalhou, teve uma relação empregatícia estável. Eu acho que o que pesou mais foi uma jurisprudência que já vem se firmando no Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que o comprovante de recebimento do seguro-desemprego é uma prova da situação de desemprego, né? Já tem decisões nesse sentido no STJ, então eu acho que isso pesou bastante para a Turma Nacional reconhecer esse direito. A decisão tomada em Brasília ainda não é definitiva, já que o INSS pode continuar recorrendo. Mas para seu Jairo, o que importa mesmo é a lição que o episódio deixou. Eu acho que as pessoas devem ir atrás dos seus direitos, né? Procurar, não desistir, né? Com fé em Deus e ir atrás, né? Pelo
Pelos nossos canais na internet, você pode rever as reportagens que mostramos hoje ou mesmo outras histórias envolvendo o INSS.